Bom dia. Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a questão das máscaras africanas. Máscaras africanas, beleza e diversidade. Então, quando a gente fala de máscaras africanas, é interessante a gente entender que nós estamos falando de um tema que ajuda a gente a conhecer e tateando um pouco o que é esse povo que vive nesse continente que a gente chama de continente africano. Então, eu preparei essa apresentação para a gente ir conversando um pouco sobre isso e conhecendo um pouco esse povo do qual nós somos feitos, né? Quando eu falo do qual nós somos feitos, é porque é de fundamental importância a gente entender que aquilo que é a nação brasileira hoje, aquilo que é a sociedade brasileira, é o produto, né, de uma miscigenação, né, aonde vários povos e culturas, etnias, né, foram se combinando, né, nessa relação de tudo junto e misturado que tem no Brasil, para dar origem àquilo que nós somos. E essa é a beleza, né, do povo brasileiro, né? É justamente ser o produto dessa diversidade enorme que nos constitui, tá? Mas para a gente entender isso, é preciso entender esse de onde nós viemos. Quando a gente fala da África, geralmente a gente pensa na escravidão. Mas é preciso fazer uma pergunta anterior. Como que era o povo que vivia na África antes ainda da escravidão? Que características esse povo tinha? Para a gente fazer um estudo sobre isso, nós vamos começar por um caráter, por um aspecto mais lúdico, algo que possa ser um pouco mais divertido para a gente pensar um pouco na vida do povo, dos povos africanos. Em primeiro lugar, quando a gente fala em máscara africana, nós não estamos falando de peça de museu, não. Quando os colonizadores europeus vieram para as Áfricas, nesse processo ficou conhecido como a diáspora africana. Eles foram para a África, chegaram lá, né, eles capturaram negros, né, instigaram lutas entre diferentes povos e impérios que ali existiam, capturaram esses negros, colocaram em navios, traficaram esses corpos negros para as Américas e escravizaram essas pessoas. Tá? Ora, essas pessoas têm uma profunda, uma diferente cultura e uma forma de ver o mundo bem diferente do que a gente tem. E uma das características que a gente percebe, algo que ainda hoje revela esse ser original que é o africano, são as chamadas máscaras africanas. Mas máscara africana não é uma peça de museu. Tá? Quando a gente fala de máscara africana, estamos falando de conhecer um pouco mais profundamente, né, a cultura e o comportamento desses povos que vivem em toda essa região da chamada África subsaariana e que trouxeram para o Brasil muito dessa cultura. Para os colonizadores europeus que chegaram na África no século XV, a África nada mais era do que uma peça exótica, né? Um enfeite para colocar na parede das residências dos viajantes ricos. Mas para o povo africano, essa máscara é muito mais do que isso. Ela tem significados muito mais profundos. E é por isso que nós vamos falar um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, vamos localizar de onde nós estamos falando e de que povos nós estamos falando. Ali dessa região da África, quando a gente está falando nessas máscaras africanas. O uso dessas máscaras ela é uma característica muito própria da chamada África subsaariana. O que é subsaariana? Não sei se vocês sabem, se não sabem, agora vou informá-los. A África ela tem alguns grandes desertos. Inclusive, o maior deserto do mundo, que é o deserto do Saara, fica na África. O deserto do Saara, gente, ele ocupa uma longa extensão que fica aqui, ó, e que separa a África em duas partes. Uma parte que fica ao norte do deserto, tá? É aqui onde tem Marrocos,
Tá? Vocês estão vendo aqui, ó, Egito, Tunísia, Argélia ali. Então, você tem uma parte que é o norte ali da África, chamada África Branca, é um termo meio complicado, né? Porque como que é branca? Mas é porque essa parte da África aqui tem um vínculo muito grande com o mar Mediterrâneo e, portanto, com a Europa Ocidental. É uma África que tem uma história bastante conhecida. Ora, e tem a África subsaariana, que é a África que fica abaixo do deserto do Saara. Abaixo, olhando o mapa dessa forma que nós estamos vendo aqui. Vocês sabem que a Terra é redonda. Se esse mapa tivesse de ponta cabeça, tivesse do outro lado, né? Então, provavelmente, o que estaria abaixo seria a parte que está aqui para nós, né? Sendo vista na parte de cima. Mas, de qualquer maneira, como esse planisfério ele é o mais comum, então a África subsaariana são todos esses países que ficam abaixo da região do deserto do Saara, embora alguns aqui peguem uma boa parte do deserto também, tá? E aqui, quando a gente olha aqui para essa África subsaariana, nós estamos vendo vários povos. Pode perguntar. Não, é que o senhor falou que o maior deserto do mundo era o Saara, mas não é, não. Isso. É, porque tem um deserto de gelo na Antártida, né? Que você está falando. Né? É por isso, mas se a gente for olhar para deserto na concepção que a gente conhece de deserto, principalmente com areia e tudo mais, ele é o maior do mundo. Tá? Agora, é claro, se a gente fosse considerar os desertos de gelo, ele seria o segundo maior. Tá? É isso. Bianca, você quer fazer uma pergunta? Não, né? Sim, professor. Sim, pois não. Isso aí só tem no blog? No blog eu tá colocado esse texto, inclusive com um pouco mais de detalhes, tem um pouco mais de texto lá, tá? Então, não só reproduzir esse material, como eu tenho um material um pouco mais elaborado, tá? E ali no blog também vocês vão ver que eu dei uma indicação de uma bibliografia da professora Joelza, em que ela faz uma análise até um pouco mais sofisticada. Eu resumi essa análise porque vocês estão no 7º ano, aquele material foi pensado para o ensino médio. Mas se quiser dar uma olhadinha também, está lá a descrição da fonte da professora Joelza, né, que é uma historiadora que escreveu sobre tem um blog de história, onde ela tem um capítulo interessante, né, onde ela fala também sobre essa questão das máscaras. Bom, a África subsaariana, ela é de interesse para nós também por uma outra razão. Além de ser a região dessas massas que nós estamos falando, ela se torna importante para nós também, gente, porque é justamente nessa região, em boa parte dessa região, de onde vieram os povos que depois vieram para o Brasil. Então, essa região aqui é chamada de Costa da Guiné. Tá vendo? Mais aqui é chamada África Ocidental, nós temos a Costa da Guiné. Aqui onde vocês estão vendo Angola, essa região aqui, Angola, Congo, é a África Central. Tá? E daqui também vieram muitos, na verdade, a maior parte dos africanos que vieram para o Brasil. E no período já, no final da escravidão tardia, vieram também de Moçambique, aqui na África Oriental. Tá? Então, são essas regiões realmente de onde vieram africanos que vieram trabalhar no Brasil e que, por conta disso, trouxeram a sua cultura, seus valores, a sua religião, o seu modo de ver o mundo. Por isso que é tão importante para nós esses povos de uma forma geral, ok? Bom, continuando. Quando a gente fala em África, é por si, e nessas máscaras, a primeira característica fundamental que chama a nossa atenção é a diversidade. São diversos estilos e diversos tipos de máscaras. E esses diversos tipos de máscaras chamam a atenção justamente, né, dessa diversidade cultural. Né? Ou seja, quando a gente fala de uma máscara, estamos falando de um povo, de uma etnia, né, e que tem uma identidade cultural própria e que é diferente de um outro lugar, de um outro povo, de uma outra região da África. Vejam essas duas, por exemplo, que eu coloquei ali para vocês verem.
São povos de lugares completamente diferentes que traduzem a sua experiência cultural de uma maneira totalmente diversa da outra, tá? Então, pode ser que esses povos nem se conhecessem, né? Ou nem tivessem contatos uns com os outros. Então, é muito interessante a gente observar que essa é uma característica de diversos povos em diversos lugares diferentes, tá? A máscara africana é um importante elemento de identidade cultural de cada etnia, e essas máscaras de uma forma geral, são um patrimônio da cultura africana. Outra característica interessante é o processo de confecção da máscara africana. O artesão que faz essa máscara não é qualquer um. É alguém que tem um papel importante na comunidade. Essa é uma arte que é passada, em geral, de pai para filho. Então, é toda uma herança cultural ali. Tem todo um significado simbólico, né? O artesão, antes de começar a entalhar, ele vai fazer rituais, ele vai lá na floresta, se afasta da aldeia, faz uma oração, usa uma máscara própria no rosto. Ou seja, ele se prepara não somente no sentido da preparação física, mas também no sentido espiritual da palavra, né? Ele se organiza e pensa a partir disso e procura fazer, e esse momento é o momento de uma relação, né? Tem toda uma espiritualidade africana nesse processo aí. O material ele varia, geralmente é usado madeira e couro, mas existe máscara, vocês estão vendo aí, de tecido, de marfim, pode ser feita com cerâmica, com cobre, tem máscaras feitas de bronze, então isso varia de lugar para lugar. Uma das coisas interessantes também são as formas de uso. A máscara africana ela nunca é usada sozinha, né? O traje, ela faz parte de um traje. Vejam, por exemplo, aquela festa que está representada naquela imagem que eu deixei à direita. Então, a máscara ela faz parte de todo um ritual, né? Que você tem um ambiente, esse ambiente tenta retratar um determinado espírito, ou o momento é da guerra, ou o momento é da cozinha, ou é o momento, né, de um ritual de iniciação das meninas, enfim, todo esse processo ele é retratado ali. Então, a máscara ela nunca é um objeto isolado, ela faz parte de toda uma questão cultural ali daqueles povos que ali estão. E tem uma forte relação, como a gente já falava antes, entre essa questão do humano com a espiritualidade, com a relação com encantados, né? Com os espíritos, com os ancestrais, né? Ou com os mortos, ou mesmo com a vida de uma forma geral. Tá? Então, essa é uma marca também desses povos aí, de toda essa região. Uma outra coisa interessante, né? E, portanto, é interessante a gente chamar a atenção sempre para essa questão da religiosidade, né? Porque a religiosidade, gente, ela é uma das coisas que a gente vai poder estudar nos próximos dias, aí, quando estiver estudando um pouco mais a questão da escravidão, nós vamos ver que a religião africana e as religiões africanas, de uma forma geral, ela tem todo um traço de resistência cultural, né? A religião, muitas vezes, foi aquilo que permitiu a esses seres humanos se rehumanizarem num processo em que eles foram desumanizados pela escravidão. Porque a escravidão nos desumaniza como seres humanos. O ser humano, né, por definição, é um ser livre, né? A liberdade é uma característica do humano. Quando eu perco a liberdade, eu perco, de certa maneira, eu estou sendo desumanizado, né? A religião não permite isso na medida em que ela reumaniza o ser humano ao relacionar ele com o seu espírito, com a sua fé, com as suas crenças, com a sua relação com o ambiente de onde veio. Tá? Então, tem um papel fundamental. Quando uma pessoa usa uma máscara africana, ela assume, portanto, uma entidade que essa máscara representa. E, ao fazer isso, ela se torna diferente, ela consegue ultrapassar os limites do tempo e do espaço. É que nem a história, por exemplo, né, que a gente conhece, da história dos super-heróis.
Por que o super-herói geralmente usa máscara? Porque ele se sente dotado de um poder extraordinário, né, que não é comum aos mortais. E ao fazer isso, ele consegue adquirir uma identidade que reumaniza ele enquanto parte da sociedade. Principalmente, né, porque ao fazer isso, ele consegue se diferenciar e consegue ter características próprias. No caso da religiosidade africana, a máscara, ela tinha muitas vezes esse caráter aí, né, de trazer a religiosidade, de captar o espírito humano, né, de captar essa relação. E aí, na medida em que isso acontece, né, você consegue rehumanizar esse ser humano desumanizado pela escravidão, tá? É claro que essa máscara é anterior à escravidão, mas eu quero chamar a atenção de vocês da importância que isso vai ter, principalmente após os processos de dispersão africana, a chamada diáspora, né, aonde muitas dessas realidades são trazidas para os povos, né, e essa religiosidade é trazida também, tá? Bom, mas voltando lá, quando a gente fala da máscara africana também, é interessante a gente lembrar que essas máscaras elas chamam atenção para uma ética própria. Quando eu falo de ética, eu falo de valores que são os valores humanos que a gente tem. Por exemplo, a paciência, o amor, a alegria, todas essas questões têm a ver com a maneira como o ser humano lida com a sua própria humanidade, com a sua vida em comunidade. Então, muitas vezes as máscaras, elas representam essa ética e essa moralidade. Vejam, por exemplo, o caso das máscaras da Costa do Marfim, que foi dito, mostrado no vídeo que eu passei para vocês, e que é bem interessante, né? Então, o povo lá, que é o povo Senefo, ele utiliza as máscaras com os olhos meio fechados para simbolizar o quê? Uma atitude pacífica, a necessidade de ter autocontrole na vida, de ser paciente, de esperar o tempo certo. Os grebo já trazem uma máscara que chama atenção para a gente sempre ter que estar alerta, alerta. E, de certa maneira, representa uma atitude raivosa, porque muitas vezes a gente fica irado contra aqueles que nos colonizam, contra aqueles que querem nos desumanizar. Então, a máscara grego traz essa ideia de determinação, de decisão, de se impor enquanto ser humano. Vejam, as máscaras, elas trazem todo um código ético que faz o repensar o humano na sociedade. E é justamente por isso que eu achei esse tema interessante para a gente começar a pensar um pouco, né, nessa África que nos habita, né, como vocês vão poder observar nas próximas aulas, ok?